Pai Celestial, Criador dos céus e da terra, eu venho diante do Senhor humildemente, agradecendo porque até aqui nos ajudou o Senhor. Oh Pai, quantos foram os milagres, os livramentos, quantas vezes o Senhor derramou e nos abraçou com misericórdia, com graça, tem nos sustentado todos os dias, tem nos dado o pão de cada dia, tem cuidado de nós. Pai, muito obrigado. E te pedimos nessa hora também que o Senhor mais uma vez renove sobre nós a tua misericórdia, a tua graça. Se há algo em nós que não te agrada, se há algo em nós que impede a manifestação do teu poder, oh Pai, que seja tirado, que seja perdoado pelo Senhor. Nós sejamos purificados, santificados pelo sangue do Cordeiro, teu Filho amado, que morreu por nós, para nos tornar aceitáveis diante de ti, pela sua expiação, pela expiação do seu próprio sacrifício, do próprio sangue derramado. Que nessa hora haja a purificação, a santificação. E como está escrito, meu Deus, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, nós possamos ser transformados pela renovação do nosso entendimento, para que possamos experimentar qual seja boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Que assim seja nessa noite e todos os dias, para a glória do teu santo nome. Amém, amém e amém. Então, Eclesiastes, capítulo 1, versículo 9 ao 11, diz assim: o que foi passado, isso é o que há de ser futuro. E o que se fez, isso se tornará a fazer. De modo que nada há novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer: vê, isso é novo. Já foi nos séculos passados, que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam e das coisas que hão de ser. Também delas não haverá lembrança nos que hão de vir depois. Nós começamos assim essa série de ministração de verdades bíblicas que tem o poder de transformar, poderosamente, profundamente, vidas, famílias, nações, gerações. Aprendemos aqui que não há nada novo. Em outras palavras, nós vivemos em um ciclo de eventos. Ciclo que vai e volta. Tem um ponto, vai e volta. É uma repetição, tá? Você não assistiu toda a história da humanidade numa televisão para perceber essa repetição, para perceber esse ciclo. A gente não percebe. Então, o que a gente vive durante toda a nossa vida, assistindo, vendo, ouvindo, a gente acha que é algo novo. Nós estamos falando do contexto da humanidade. Nós estamos falando do que você vive, por exemplo. Nós estamos falando de reencarnação. Não tem nada a ver. Tá? O que você vive na tua particularidade, sim, é algo novo para você. Mas no contexto geral da história da humanidade, tá? Nós estamos vivendo um ciclo, repetições. O que os povos fazem, vivem, como eles se organizam, como é estabelecido as leis, o sistema, como é estabelecido a funcionalidade da vida, essa questão comercial, financeira, questão climática, tudo isso não é novo, é um ciclo. Pastor, por que é importante saber disso? É crucial, porque se você sabe que não há nada novo nessa vida, apenas um ciclo, então você entende. O que estamos vivendo aqui, o cenário político, o cenário econômico, o clima, o cenário social, isso, de uma certa forma, já foi vivido pelos antepassados. Um outro cenário, com outros personagens, tá? Com o acréscimo de uma coisa ou outra, como, por exemplo, questões de tecnologia,
Antigamente as pessoas não tinham computador, temos só nessa geração, mas eles tinham ferramentas que facilitavam a vida. Só que isso foi dissipado. Se você souber, por exemplo, de como era a vida antes do dilúvio, você ficaria impressionado. Não é aquela coisa arcaica, aquela coisa assim, como o pessoal tenta passar, o tempo neolítico, o tempo, né, em que os homens eram primatas e que uga-uga. Não, não é assim não. Eles eram avançados. A tecnologia deles era avançada. O conhecimento dos céus, de como funciona a própria Terra. Eles tinham muitas coisas do que se sabe hoje. Começou, milênios e milênios atrás. Então, a tecnologia, o conhecimento, a ciência não é uma coisa dessa geração. Eu estou dando um exemplo. Mas vamos nos ater ao contexto espiritual desse ciclo que estamos vivendo, no contexto de repetições. Vamos analisar o propósito da vida. Essa que é a importância dessa semana. O propósito da vida. Quem é você? O porquê da tua existência. Por que você está aqui nessa terra? Para quê? Você sabia que o propósito de vida, né, saber qual é e abraçar o propósito da tua existência, da tua vida, é o que se chama de felicidade. Felicidade é você saber o propósito. Para que você nasceu? E quando você trabalha em função do que você nasceu para fazer, você tem uma satisfação, um contentamento que se chama felicidade. Então, se você vive, trabalha, se relaciona, né, dentro do contexto do propósito de vida, você vai ser feliz, tá? Mas o que é que compete com a felicidade? O que é que confronta a felicidade das pessoas? São as mazelas do mundo. São os problemas da vida. E as mazelas do mundo, os problemas da vida não aconteceram por um acaso, tá? Os problemas que te afligem hoje, que afligem a humanidade, não surgiu do nada. Não aconteceu por acaso. Então, a humanidade, muita gente hoje está cega, ignorante, sem saber de onde veio, sem saber quem é, como está, o que está fazendo aqui, e sem saber para onde vai, em que rumo caminha a humanidade. Alguns especulam uma coisa, outros especulam outra, os próprios evangélicos, né, especulam outra, mas na prática estão confusos, perdidos. É assim que está o ser humano. Mas conhecereis a verdade libertará, né? Essa frase já virou um jargão, mas ela é mais profunda e poderosa do que você imagina. Então, até agora, entendemos pelas escrituras sagradas, pelo homem mais sábio que já houve aqui nessa terra, o homem natural mais sábio, Salomão, ele disse isso. Olha, não há nada novo nessa terra. O que se vive hoje já foi vivido tempos atrás. Então, o que a gente tem que fazer? É ser sábio. Sejamos sábios. Se o que estamos vivendo já foi vivido, é só, né, pesquisar, buscar saber como as pessoas, né, agiram e reagiram no momento em que elas estavam vivendo um cenário semelhante, porque o ciclo está se repetindo. E é isso que é fascinante, meu irmão, minha irmã. Até fiz aqui um rascunho. Olha aí, ó. Então, se soubermos como os filhos de Deus agiram para prevalecer contra a maldade que eles viviam naquele tempo, que o ciclo se repete, nós também vamos prevalecer. Não é simples. É simples. Segue o caminho aí da simplicidade e da sabedoria. Se a vida é um ciclo, se a humanidade, as pessoas, os povos, né, estão vivendo hoje uma coisa que já foi vivida pelos antigos, tá? É só a gente, então, olhar para eles, ver o que eles fizeram para vencer a maldade, para vencer as crises financeiras, as crises sociais, as crises existenciais, né?
Então traga para o teu contexto de vida, bingo. Se eles venceram, você vai conseguir vencer também. Então é simples. Olha aí, ó. Esse é o poder da Bíblia e o Espírito Santo. Esse é o poder que a Bíblia e o Espírito Santo oferecem. Conhecimento que gera bênção, vitória e salvação eterna. O que o Messias disse? Que ele nos enviaria o Espírito dele, ele não nos deixaria só, porque em 3 anos e meio não dava para o Messias destrinchar, decodificar, explicar, mastigar, tudinho, toda a história, todo o plano. Então ele disse, olha, eu vou, mas eu vou enviar o meu Espírito e ele vai fazer vocês lembrarem de tudo que eu disse. E, como eu não tive tempo para falar muita coisa, só o básico, o Espírito vai vir e vai guiar vocês, vai explicar para vocês, vai ensinar vocês, vai revelar para vocês, tá? O momento certo, as decisões certas, a maneira certa para se chegar ao ápice do propósito da vida. Tá bom? Tá dando para entender, né? Então, a primeira coisa que temos que fazer para viver essas dádivas, a bênção, né, a vitória, a salvação, nessa nossa geração, em meio a esse mundo perdido, confuso, fadado à ruína, então o que a gente tem que fazer? A primeira coisa, tá, é entender o que devemos fazer na Bíblia. Como assim o que eu tenho que fazer? Entender o que eu tenho que fazer. Para agora e entenda, na Bíblia está registrado todos os ciclos. Aconteceu um ciclo entre Adão e Noé. De Adão até Noé aconteceram eventos em cenários diferentes dos de hoje, com personagens diferentes do de hoje, que você convive, mas esses eventos entre Adão e Noé se repetiu depois. Entre Noé e José no Egito, por exemplo. De Noé, depois do dilúvio, depois que tudo recomeçou, né, até esse recomeço, né, até o recomeço da humanidade, um reset, né, é tudo novo. Isso aconteceu numa ampla, né, de uma forma ampla em Noé, depois de uma forma específica com Moisés, com o povo de Israel saindo do Egito, atravessando de novo as águas. Dessa vez não foi dilúvio, mas atravessaram o Mar Vermelho. Né? Deus disse que não ia mais trazer o dilúvio, mas o ciclo se repetiu em proporções diferentes, mas se repetiu. E aí de Noé, de novo, ele recomeça tudo, do zero, com o povo. Aí vai se repetir isso mais na frente, com Neemias e Esdras, depois que Jerusalém é invadida, destruída e tomada, e Israel é levado cativo, e vão para a estaca zero. Vai vendo. Aí, através de Neemias, que restaura a estrutura de Jerusalém, e Esdras, que restaura o sacerdócio, as coisas santas, do ministério, né, do Senhor em Jerusalém. Depois deles, aí vai vendo, que foi o período dos profetas, esse período entre Neemias e Esdras, vieram os profetas Jeremias, um pouco antes, né? Jeremias, Isaías, depois vieram Naum, Amós, Oséias, Miqueias, né? Esses profetas menores, Abacuque, Malaquias. Então, de Esdras, né? Que o novo ciclo aconteceu, até quem? João Batista. Passaram-se tudo novamente, e João Batista, né? Que precede Cristo, o Messias, vai começar tudo de novo. Mas com proporções diferentes, mas um contexto divino igual. O contexto de vida. A história se repetindo. E aí o Messias vem com seus 12 discípulos. Quantos eram os filhos de Jacó? Da onde o Senhor suscitou uma nação? Né? 12. As 12 tribos de Israel. Não é à toa que o Messias escolheu 12 discípulos. Para que desses 12 discípulos, né, se ramificasse novamente, mundo afora, um projeto, um plano de salvação. Então veja que nessa live de hoje, nós estamos vendo em Eclesiastes capítulo 1, versículo 9 a 11, que há um ciclo de eventos. De Adão a Noé, aí se repete. De Noé a José no Egito. Aí de José no Egito, eu falo principalmente José, não diminuindo a importância de Abraão, né, que foi
o pioneiro, foi a pedra fundamental na terra para que todo o projeto de salvação se estabeleça, foi Abraão. Né? Que de Abraão o Senhor suscitou uma nação santa, uma nação sacerdotal. Isso tudo se repete, irmãos. No decorrer da semana, nós vamos pontuar, né, cada ciclo que se repetiu e como Deus se manifestou e como Ele quer e está se manifestando agora. Mas se a gente não perceber, se a gente não se situar, se a gente não se ver na Bíblia, se a gente olhar para a Bíblia e não conseguir entender quem somos nós nesse novo ciclo, e é provável que seja o último ciclo, e muita gente dispersa. Tantas verdades, tantas filosofias, tantas mentiras. Por isso que essa semana se fala da bênção da verdade. A verdade será revelada aqui, nesses dias, nessas lives, de uma maneira que você vai ficar assim, caramba. Ao mesmo tempo você vai ficar chocado. Caramba! O que está acontecendo? Que vida é essa? Que mundo é esse? Ao mesmo tempo que você fica chocado e vê o quão estamos imbuídos numa mentira, porque Satanás, Lúcifer, ele acompanha os ciclos da vida, os ciclos que a humanidade, né, tem. Ele já viu Moisés, primeiro, ele já viu Adão, depois ele viu Noé, depois ele viu Abraão, depois ele viu José, ele viu Moisés, e ele pensava que Moisés seria o próprio Messias, por isso que mandou matar todas as crianças de 0 a 2 anos, não foi à toa, e até a morte, né, de 0 a 2 anos, se repetiu no nascimento do Messias. Se repetiu. E hoje se repete também. Por que tem muitos ativismo pró-aborto? Antigamente era matança, o genocídio de criança por um faraó, por um rei, Herodes. E hoje é por instituições que parecem ser paz e amor, instituições, né, com viés político, com uma mensagem puritana de que seu corpo, suas regras e tudo mais, mas por trás querem matar, né, a herança, querem matar homens, mulheres que podem fazer diferença nessa geração. O ciclo se repete. Então, estamos vendo isso, entendendo isso, e nos próximos dias nós vamos estar assim fazendo um recorte. O que aconteceu de Abraão até Moisés? O ciclo entre Abraão até Moisés. Deus estabeleceu coisas ali. Tá? Enquanto a lei de Deus, a vontade de Deus estava sendo vigorada, acatada, havia o quê? Estabilidade na terra. Haviam famílias abençoadas. Mas à medida que as pessoas foram se desgarrando das leis de Deus, da vontade, veio o caos. Tá? E sempre há alguém promovendo que as pessoas vejam com maus olhos a lei de Deus. Né? Isso aconteceu em vários ciclos. Nós vamos ver o ciclo que aconteceu. Esse que eu considero o mais importante. O ciclo que aconteceu entre Moisés, tá? E Esdras. Tá? As pessoas não querem ler Êxodo. Só querem ver a passagem do Mar Vermelho e porque já passou na Record, a minissérie tal. As pessoas conhecem a Bíblia, algumas coisas da Bíblia, mais pelas séries de TV do que pela própria Bíblia. E aí ficam tirando conclusões e fazem conexões completamente errôneas, porque a minissérie, a novela, o filme, que for, é ficção. Tem um diretor e um roteirista, e eles não são fiéis aos detalhes que só a Bíblia tem. E tem muita coisa importantíssima que foi vivida, estabelecida, desde Adão até Noé, desde Noé até Abraão, desde Abraão até Moisés, mas principalmente desde Moisés até Cristo, até Yahusha. E você vai ver, por exemplo, vou dar um exemplo para você. O que Cristo está fazendo nesse exato momento? O que o Messias, Jesus Cristo, que muitos conhecem, está fazendo nesse exato momento? Ah, pastor, não sei. Mas era para você saber. Porque ele não está fazendo nada de novo. Ainda que ele esteja lá no céu, e nós estamos aqui debaixo do sol, mas ele não está fazendo nada de novo. Ele está fazendo tudo que Deus disse que através de Moisés deveria ser feito. Ele está sendo sacerdote. Ele está no tabernáculo celestial, intercedendo por mim e por você, advogando nossa causa. Você já leu Êxodo todo? Você já leu Levítico todo? Não, pastor, não interessa porque isso é coisa do passado. É o Velho Testamento. Esse é um dos enganos que eu e você e tantos outros, quando entram na igreja, já recebem de primeiro. Primeiro, esquece o Velho Testamento. Não serve mais. Não vale mais. E aí pronto.
o crente já começa bagunçado, errado, manco, porque desde Gênesis até Apocalipse, cada letra não está ali à toa. Cada testemunho, cada registro do que aconteceu. Se você for ver, por exemplo, o quão detalhoso o Criador é em falar para Moisés, lá em Levítico, Moisés, que tu faz assim, a medida é tanto, o tamanho é tanto. Moisés, está vendo aquele óleo ali, tu faz com elemento tal, do jeito tal e tal. Está vendo aquela cortina? Deus está dando detalhe da cortina que era usada no tabernáculo, na tenda da congregação lá. Assim, assado. Para e pensa. Se você for ver Levítico, você vai ver o quão detalhista o Criador é. Por quê? Porque ali era uma nação sacerdotal. Daquela nação viria a salvação para todos os povos. Aí vai vendo, passaram-se os tempos, né? Aí veio o Messias. Quando o Messias veio, já estava tudo bagunçado. As pessoas já haviam adulterado e corrompido o que é santo. E o Messias fez o quê? Ele restaurou. Mesma coisa que Esdras tinha feito lá atrás. Mesma coisa que Moisés havia feito lá atrás. Mesma coisa que Noé. Aí você vai ver a ligação entre os ciclos. O Messias veio, restaurou, cumpriu e ainda está cumprindo toda a lei do Senhor. Porque nem um tio, nem um jota, nada passará da palavra do Criador. O Messias está lá agora no céu, sendo sacerdote, fazendo expiação, oferecendo um sacrifício que ele mesmo fez. Ele é o Cordeiro de Deus. E se não fosse ele intercedendo por nós, no sacerdócio celestial, não havia mais ninguém de pé aqui nessa terra. E você não sabe disso. O ciclo está acontecendo novamente. Só que ao invés de a gente olhar ali, olhar lá e ver um sacerdote imolando o animal, pegando sangue e colocando, aí você pensa assim, não está acontecendo mais isso. Já acabou, já se cumpriu. Não precisamos fazer isso. Eu só vou na igreja, escuto umas músicas evangélicas, faço as minhas oraçõezinhas, recebo uma bênção do pastor e sei lá quem e pronto. Cumpriu-se o culto, cumpriu-se nada. Na verdade, é bem provável que isso não serviu para quase nada. Em grande maioria da situação. Porque se não tiver conforme o que Deus entregou para Adão não soube cuidar. Aí entregou para Noé. Noé preservou até chegar em Abraão. Aí chegou em Abraão e Abraão passou para Isaac. Isaac passou para Jacó. Jacó passou para os seus 12 filhos. Está lá escrito, Gênesis. Jacó abençoando, determinando e falando como cada um vai se portar. E dos seus 12 tribos que ficaram no Egito, por um tempo, conforme o plano do Criador, passaram-se 400 anos e aí nasceu o libertador, Moisés, que tirou o povo de Israel do Egito. Isso é a mesma coisa que o novo nascimento que Cristo trouxe, que passaram pelas águas do Mar Vermelho. E isso é a mesma coisa que aconteceu com João Batista no batismo das águas. E eles então viveram no deserto, e assim como nós estamos aqui peregrinando nessa terra, e o Senhor desceu no Monte Sinai com fumaça, fogo e glória, assim foi em Pentecostes, e havia fumaça de fogo e também uma fumaça, uma nuvem que cobriu o povo de Israel durante a caminhada do deserto. Assim também o Espírito Santo, ele caminha conosco. A história se repete. E o sumo sacerdote, assim como Moisés, para o povo de Israel, estava lá, junto com os sacerdotes, os levitas, santificando o povo, para que eles não perecessem no meio do caminho. Assim está Cristo lá. Todo dia, sendo o nosso sacerdote, está no céu. E precisando que aqui na terra, os sacerdotes auxiliares, os seus servos, as tribos dele, nós vamos falar durante a semana sobre tribos. Nós vamos falar sobre a semana o modelo que Deus estabeleceu na terra para que as famílias sejam abençoadas. E das famílias venha a salvação. E das famílias se estabeleça o reino dele na terra. Não das igrejas, das famílias. Durante a semana fique atento, principalmente na quarta-feira, que a gente vai se debruçar nesse assunto. Então minha vontade é me estender ainda mais, né? Mas você já pegou um pouquinho, um aperitivo, de que, peraí, a história está se repetindo. Muda os cenários, os personagens, mas o desenrolar das coisas são em ciclo. Então o que nós estamos vivendo já foi vivido dentre Adão e Noé. Já foi vivido entre Noé e Abraão. Já foi vivido entre Abraão e Moisés. Já foi vivido entre Moisés e Neemias, Esdras. Já foi vivido entre Esdras e
João Batista. Já foi vivido entre João Batista com a vinda do Messias até o apóstolo Paulo, que demorou aí um período de 80 anos entre um e outro. E já foi vivido depois dos apóstolos, da era dos apóstolos, até Martim Lutero. E já foi vivido de Martim Lutero e aquele povo lá até hoje. Se encontre no meio de tudo isso. Saiba a verdade por trás de tudo isso. E a verdade te libertará. E o plano de Deus, o propósito do Criador, o modelo dele, a vontade dele, as leis dele, vão fazer sentido na sua vida. E através desse sentido, dessa força, dessa verdade, você nunca mais será o mesmo. E tu e tua casa serão salvos. Amém?